músicos e cantores, vocês fizeram um trabalho fenomenal nesse dia, e eles sempre o fazem. Se você trouxe a sua Bíblia neste dia para o livro de Mateus, nós iremos continuar com o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Estamos quase no final do capítulo 5, e alguém me disse antes do culto, e me perguntou, o que você irá pregar nessa manhã? Você vai descobrir. Eu disse, a gente ainda sentindo a dor da última vez que você pregou, disseram. E eu estou te vendo, hein? Eu não sei, vamos ver se este é o caso, mas só quero que você entenda que como cristão, nós temos um padrão diferente. Nós temos um caminho e uma maneira de vida, não só com a nossa voz, mas como filho de Deus, mas com nossas ações como referência. Mateus capítulo 5, começaremos com o versículo 38. Aqui, na nossa contradição, na nossa tradução, capítulo 5 diz, e estas contradições são apresentadas por Jesus. Ele está apresentando o que a lei diz, como os fariseus e os escribas trataram da lei, e ele explica o espírito da lei, o que a lei realmente significa. No versículo 38 diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Mas eu vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe a esquerda, e ao que quiser pleitear contigo, tira a tua túnica e larga-lhe a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvieis daquele que quiser que você lhe presteis. Eu quero usar como título, pregando por alguns minutos, ensinando na verdade, nesse dia, a maneira correta da atitude do cristão. Eu vou dizer mais uma vez, como eu disse há pouco, é uma coisa falar, mas é outra coisa caminhar. Como cristão, nós precisamos que o mundo saiba, não só com a nossa voz, mas também com nossas ações, que somos seguidores de Cristo. Nós iremos te mostrar um pouco como isto é feito quando estamos falando de outras pessoas. Pai, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus e nós te agradecemos pelo Teu Espírito. Cremos que algo bom está para acontecer. Pedimos que Tu nos una para ministrar a Tua palavra hoje em nossos ouvidos, para ouvir o que tens a dizer, no nome mais precioso de Jesus. Amém e amém. Eu acho que já faz 30 anos desde que começamos a ensinar e falar sobre a mensagem da cruz. Você pode acreditar nisso? Já faz quase 30 anos. E esta mensagem tem sido o alicerce deste ministério, o alicerce desta rede de televisão, o alicerce deste trabalho. E nós temos declarado que a única maneira para o Filho de Deus viver uma vida vitoriosa é com a sua fé em Cristo e o que Ele fez no Calvário. Se nós não tivermos o entendimento apropriado sobre a mensagem da cruz, nós iremos ter momentos difíceis. Nós iremos ter momentos difíceis, é claro, mas quando a sua fé não está ancorada, porque você não entende corretamente a mensagem da cruz, você irá ter momentos difíceis. Mas eu estou feliz em dizer que 24 horas por dia, 7 dias por semana,
O mundo está ouvindo como viver para Deus. Mas, como eu disse antes, eu quero dizer mais uma vez, assim como nós precisamos entender a mensagem da cruz para a santificação, para todos os dias de nossa vida, nós precisamos entender a mensagem da cruz para o nosso caráter, a respeito da nossa atitude. Quantos de vocês já sabem? Não levante sua mão, por favor. Há ditados aí fora, ou caráter lá fora, que são muito bons. Falam sobre Jesus Cristo, mas quando os vê e você vê eles encontrando pessoas, não combina o que eles estão falando. Nós precisamos do trabalho do Espírito Santo para limpar não somente o problema do pecado, mas também o problema do nosso caráter. Precisamos saber como tratar as pessoas, como agir. E este Sermão do Monte, como nós temos estudado, a realidade é que isto aqui não é para os incrédulos, porque o incrédulo não entende isso e nunca irá entender. Eles nunca irão olhar e dizer, isso aqui são coisas boas, são coisas morais, mas o incrédulo não pode viver o que Deus está falando aqui, somente o cristão. Só o cristão pode viver isso aqui. Somente o cristão tem a oportunidade para viver o que significa ser o verdadeiro cristão. Mas nós não podemos viver sem entender a mensagem da cruz e Ele crucificado. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo trabalhando em minha vida para tratar a minha esposa como ela merece ser tratada. Eu ouvi isso aí. Eu preciso do trabalho do Espírito Santo em minha vida para tratar os meus filhos como elas merecem, minhas filhas, para tratar os meus pais como eles merecem serem tratados, tratar os meus avós como eles merecem serem tratados e tratar todos vocês da mesma forma como vocês merecem serem tratados. Que tipo de cristão, que tipo de pastor eu serei se eu estou aqui no domingo e dizer uma coisa para você, mas te tratar de uma maneira totalmente diferente do outro dia? Eu não seria um bom pastor, não é mesmo? Mas a minha oração é, e eu oro sempre, todos os dias, Senhor, me ajude a ser o marido, pai, filho, neto, pastor, que eu preciso ser. Quantos de vocês já foram feridos? Seja honesto, gente. Quantos de vocês já foram feridos? Quantos de vocês já sofreram de indivíduos que queriam causar danos a você? Qual foi a sua reação inicial? Vamos ser honestos. Você queria dar um murro de volta, rebater, fazer algo em troca. Mas tem algo aqui sobre esta passagem que é um grande desafio para todos nós, que volta para nossa conduta, nosso comportamento, porque o comportamento do cristão é invisível, é algo que é invisível, mas entre nós e Deus. Com a nossa conduta é um testemunho para o mundo do poder transformador, do Deus Todo-Poderoso. Se Deus pode me mudar, Ele pode mudar qualquer pessoa. Se Ele pode mudar você, Ele pode mudar qualquer pessoa. Se eu posso mudar, todos podem serem mudados.
tudo por causa do sangue de Jesus. Por isso que é tão importante para nós sermos desafiados a respeito da nossa conduta. E Jesus está apontando aqui como nós temos agir especificamente, principalmente quando enfrentamos adversidades. Vamos ler aqui no versículo 38, mais uma vez, Mateus capítulo 5, 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isto aqui, esse versículo veio direto da Bíblia de Moisés. Está dizendo aqui, Levítico, Romanos, dessas referências, olho por olho, dente por dente. O que significa é cada um dessas contradições, dessas expressões que Jesus representa, está mostrando para nós. Quando você olha no Velho Testamento, você vê que Moisés implementou a lei para controlar o excesso, porque as coisas estavam indo de mal a pior. Estava sem controle. Onde não tem lei, tem o que? Caos. Então, onde tinha tanto caos, tanta confusão, tudo o que estava acontecendo, e a lei de Moisés foi apresentada para controlar isso, e uma das áreas é para controlar a vingança, retaliação. Mas antes desta apresentação, essa apresentação foi dada quando alguém fere você, faz algo negativo a teu respeito. Vamos dizer, por exemplo, eles te batem no rosto. Meu Senhor, por favor, gente. A sua reação inicial, não era somente eu não vou só bater de volta, mas eu vou te ferir, eu vou te machucar, eu vou revidar, porque foi você que me bateu primeiro. Então, quando isto foi apresentado, quando isso acontecia com o povo de Deus, não era mais uma área para vingança, ia ser trazido para os juízes. Eles iriam olhar para a discussão, eles iriam trazer uma decisão. Então, em outras palavras, significava que eles iriam pagar uma fiança. E você machucou ele, você merece isso ou aquilo, ou uma indenização. Eu esqueci meu óculos. Eu não gosto de usar porque me parecer mais velho, então eu não gosto. Então, deixa eu ler assim. O contexto diz aqui que isso aqui era uma instrução para os judeus, povo de Israel. Em Êxodo explica, e era a lei da retaliação, e era uma contribuição que era encontrado na justiça, punição para aqueles que mereciam e para limitar o que aquela vítima iria fazer. Então, para encontrar a justiça e impedir a vingança e proibir que as pessoas pegassem as leis e a praticassem com as próprias mãos, para evitar uma grande briga e dissidências e fatalidades. Não é só para pessoas, mas para os juízes também. Então, quando algo acontecia, se você trouxesse para a presença do juiz, você não estava tomando a lei com a sua própria mão, você estava informando. Você não iria fazer vingança com as suas próprias mãos, mas juízes iriam decidir, mas você tinha que pagar uma fiança. Era assim que especificamente no tempo de Cristo.
Mas os líderes religiosos, os escribas, não viam desta forma. Na mente deles, eles pegaram aquilo ali, tiraram da mão dos juízes e fizeram com as suas próprias mãos. Os escribas fariseus estenderam a atribuição, tiraram da corte de onde pertencia. Tiraram dali, colocaram em um lugar que não pertencia. O ensinamento era especificamente para os juízes, mas eles fizeram isto para uma aplicação pessoal. Eles decidiram que era: o que tu faz por mim, eu vou fazer por você, eu vou fazer com você, dente por dente, olho por olho. E fizeram para mim, fez para mim, farei para você também. E a lei do revide, mas Jesus disse diferente. Olho por olho, dente por dente. Jesus explica, diz diferente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Uma pessoa mal? Não resistais ao mal. Alguém que quer lhe fazer mal. O que ele está querendo dizer com isto? Ele está querendo dizer que quando alguém vem te ferir, deliberadamente, de propósito, é o seu trabalho não retaliar, não retrucar, não pagar mal com mal. Você sabe quão difícil isto é? Você sabe quão difícil isto é quando alguém maldosamente faz algo contra você e você quer revidar, quer reagir. A reação humana normal é retaliação. Você não acredita, né? Eu acho que você acredita sim. A reação inicial humana que alguém me machucou é eu tentar revidar de volta. Esta é a reação inicial e todos nós temos. Mas Jesus está dizendo: não faça isso. Não retalie, não retruque, não pague o mal com o mal. Se você não acredita na mensagem da cruz para o nosso caráter, tente fazer isto com suas próprias forças, você mesmo. Você não pode, você irá perder, é impossível. Eu vou dizer, é muito difícil para uma pessoa que não entende a mensagem da cruz não retaliar, não retrucar, não revidar quando alguém lhe enfrenta uma diversidade ou lhe enfrenta em algum momento. Muitos de vocês estão em silêncio, pensando, imaginando aquele momento que você disse algo que não era para ter dito, porque alguém fez algo contra você e você retaliou. Isto aqui está mostrando, isso aqui não é uma atitude correta, não é uma conduta correta para a natureza humana não retaliar. É da natureza querer retaliar. Eu estava assistindo esporte, porque eu gosto de esporte. Mas é interessante quando você está assistindo um jogo e você vê que tem alguém puxando outro, alguém uma cotovelada ou dá um calço, e você diz, você vê automaticamente busca uma retaliação. Estava assistindo um jogo de basquete recentemente, eu estava com esses dois caras. Do momento que o jogo começou, parecia que eles estavam brigando um com o outro. Eu lembro que assistindo, eles estavam sentados e conversando, e um pegou e deu uma cotovelada no outro, no rosto do outro, e o outro se levantou. Ele não só, ele não olhou para trás e disse, isso é a maneira dele, não, ele foi em cima e causou uma grande confusão. Tiveram que parar o esporte, tiveram que dar um tempo, mas esta é a reação normal, quando alguém te fere, há uma reação normal, querer reagir, mas Jesus disse não, mas esta não é a maneira correta de fazer isso. Nós fomos chamados para o nível mais alto
não para a retaliação. E em ordem para fazermos corretamente com o corpo de Cristo, temos que entender a mensagem da cruz e deixar o Espírito Santo trabalhando em nós. Nós não podemos fazer isto. Um cristão não é para ser uma pessoa vingativa, não é para segurarmos ira em nossos corações. Estamos falando agora que tem muitos de nós que estão guardando mágoas. A senhora Célia disse algo muito importante. A senhora Sally falou para você que você está guardando desde então. O povo de Cristo não é para guardar mágoas, é para nós aprendermos a amar, entregar nas mãos do Senhor. Eu sei que você quer comece a pregar e falar tudo. Não, vocês têm que aprender a agir. Jesus está dizendo, não resista àqueles que estão querendo fazer o mal contra você, não reaja. E ele nos dá 4 exemplos que eu quero trazer para vocês. 4 exemplos. Como nós temos que ser quando nós encontramos circunstâncias difíceis. Olhe para o versículo 39. Mas qualquer que bater na face direita, ofereça-lhe a outra. A primeira coisa que temos que fazer como cristãos é dar a outra face. Naquela cultura, antigamente, naquele tempo, a filosofia era: a mão direita era a mão dominante. E se uma pessoa usasse a mão para dar um tapa, era um dos grandes insultos que alguém experimentaria. Quando pegava aquela mão, significa que era um sinal de malícia. Não era algo que era falso ou acidental. Não. Alguém pegava a sua mão e dava um tapa, literalmente. Mão esquerda, mão direita. Com a mão direita era um insulto. E eles estavam tentando realmente ferir. Mas Jesus diz assim: olha, pega o insulto e dê a outra face. Eu não sei, olha gente, se eu posso fazer isso o tempo todo. Eu sou humano também. Eu não sei se eu posso pegar alguém e fazendo algo contra mim com maldade, de propósito, e não retaliar, e não revidar, e dar a outra face, E sem o Espírito Santo. Deixa eu te contar uma história em dar a outra face. Você pode ser uma dessas pessoas, 2 pessoas. Eu vou contar a história boa primeiro. Era um homem chamado de Tim Keller. Ele era missionário, evangelista. Quando ele era adolescente, ele era o líder de uma das mais violentas gangues de Nova York que já existiu. Ele era muito mau. Ele era um homem duro, muito mau, violento. Ele era acostumado com violência. E ele era acostumado a brigar, e era isso que ele fazia, e era a sua natureza. Mas de uma forma ele encontrou Jesus, e o Senhor mudou a sua vida completamente. Ele deixou as gangues e começou a evangelizar. Ele ainda era jovem, e um dia ele estava com um grupo de amigos, estava jogando futebol num parque. Ele estava ali na linha de ofensiva para bloquear aquele homem que estava jogando. E o homem era branco. Ele estava bloqueando para não atingir o alvo, e o outro pegou a bola e fizeram o gol. Aí ele voltou para o seu assento, para o seu lugar, e o homem branco puxou ele, começou a bater nele, e começou a ofendê-lo com palavras, e olha, estava em cima dele, literalmente, batendo nele, chutando ele,
chamando palavrões, agredindo moralmente. Tom Skinner rose up, E Tom Skinner se levantou, looked at him, and you got to understand olhou para where he ele. came from. Você tem que entender de onde ele veio, tá? As a gang leader and a gang Ele member, era um that líder wasn't de tolerable. gangue, membro de uma He would go gangue. after Isto não era pouco, But as isso a não era Christian, he tolerável. stood up. Ele iria atrás daquela pessoa normalmente. He looked at Mas him. como cristão, olhou para And he ele said, you know, e ele disse, sabe, because of what Jesus has done for me, por causa o que Jesus fez por mim, eu vou deixar de bater em você, não vou te revidar. Eu vou te dizer que eu te amo e te perdoo. they played the rest of the game. Aí And then eles those jogaram words o jogo began to todo haunt that e aquelas white man. palavras começaram a atacar, a mexer com a mente do homem branco pelo restante do jogo. Era só isto que ele ouvia: eu te amo e te Because of perdoo what Jesus has por done causa for me. do que Jesus fez por mim. And after the game, he was E just após o defeated. jogo, ele estava derrotado. Ele chegou para ele e disse: Dom, You did more você not fez to mais prejudice out of me para tirar with those words than if you would have taken your hand tudo que and hit estava me in the dentro chin. de mim, o racismo que estava dentro de mim. You wanna- Você you tirou wanna com stop estas this palavras. horrific thing of Você racism? quer parar este racismo que existe no mundo? Se Because converta, here's the thing, porque aqui as a está, child of God, you como no filho longer de see Deus, color. você You no não longer see pecou. black or white. Você You não don't vê see all cor, that. You see aliás, the blood of você Jesus não Christ. vê And if that o person sangue de has been Jesus. washed, just like I have, E then você, guess what? They're my a pessoa foi brother, my lavada sister como eu in fui Christ. lavado. Eles são meus irmãos em Cristo Jesus. Esta é a resposta. Or you can be like the second man, Ou você pode ser como o segundo homem. very similar circumstance. Uma circunstância bem similar. Man walks up to him and starts to O ridicule homem him chega com because he's ele, a Christian. começa a ridicularizá-lo porque ele era cristão. And then he says, "Oh, okay." Ele aceitou e disse, tá bom, Reached out tá and bom. smacked him on the Foi cheek. e deu um tapa And then no said, face do "Your outro. Bible says E that you need to disse, turn the other cheek." a tua Bíblia diz So he que did. você tem que dar a And outra the man face. slapped him again. Aí o homem He deu. fell to the ground. O homem lhe deu outro tapa And he nele got e ele up and caiu. started taking off his jacket. Ele The se guy said, "What are you levantou, doing?" He said, tirou a "I sua fulfilled my jaqueta. obligation." But he didn't O que say você anything está about fazendo? Ele disse, eu fiz a minha obrigação, beating you up mas eu não after the disse second knock. para ficar e aceitar Don't be that outros way. murros, não. Não seja assim, não. Don't be that way. Não faça isso. What Jesus is saying here is that when O que Jesus está there are going dizendo to be times aqui where people are going to be malicious é que against vai you. ter momentos que as pessoas serão más com você. Maybe Irão because fazer of the color of your coisas de skin. propósito por Maybe causa da because of sua where you go to cor, church. porque I'm gonna stand there for a você second. de I outro think all of lugar you have ou felt de uma that. outra igreja. Acho que vocês já sentiram isso de alguma forma, But it's em not algum your momento. job Mas não é o to seu react, trabalho and to seek reagir, It's your job, retalhar, Jesus says, fazer justiça to live by a com a própria higher mão. standard Mas and como at Jesus times disse, turn the viver other cheek. com uma postura melhor, comportamento melhor, de resiliência. Spurgeon disse que não bata o martelo em tudo. Então o que está dizendo aqui é que você não é um tapete para você pisar em você, mas confie no Senhor que Ele vai lutar a sua guerra. E eu vou dizer isso, talvez eu receba alguma resistência, mas não seja fraco também. Você não foi chamado para ser um fraco. Você foi chamado para ser forte no Senhor. Deixe o Senhor lutar as tuas batalhas e as tuas guerras. Não é para servir de tapete, não. Deus vai pelejar por você. Jesus disse, ao que quiser plantear contigo, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Entenda primeiro, dê a sua face. O outro lado, é melhor não retaliar, reagir. Você tem que aprender a amar, perdoar. E a segunda coisa, não seja tão rápido para se defender. Eu quero compartilhar isso com vocês do comentarista do meu avô, do comentário do meu avô que diz assim,
alguns parágrafos interessantes que eu quero compartilhar. O que significa o significado desse versículo, não poderia dizer melhor. O comentário, Mateus 5:40 diz: dá-lhes também a capa. O comentário diz, não se refere à ação, retidão, que às vezes necessária, mas sim mas se refere-se ao espírito de litigioso que exige direito para si até nos detalhes mais minuciosos. E de feito ele resistiu E a ideia desses versículos é para que nós não possamos ser tão rápidos para nos defender, mas deixe a situação nas mãos do Senhor. E às vezes aqui nós tentamos trazer e se defender, mas às vezes as ações não são necessárias. E Paulo diz para manter as leis que os judeus queriam manter, que eles precisavam fazer, mas não era a vontade de Deus. Eles estavam buscando apenas para matar Paulo e continuando a sua maldade. Eles pegaram a vantagem da lei, os benefícios da lei, para fazer o que quisessem fazer. Ao mesmo tempo, as ações do Espírito Santo proíbem os cristãos a fazer contra outro cristão. Vou dizer novamente, Paulo, ao mesmo tempo, com a ação do Espírito Santo, proibiu os cristãos irem para a corte contra outro irmão. Escute essa história. Eu não lembro disso, mas o meu avô, meu pai lembram bem. Eu era bem jovem. Eu não sabia dessa história, mas eu vou contar porque está no comentário. Então você pode ler quando chegar em casa. Meu avô escreveu no estado da Califórnia, ordenou que o Ministério de Swagger parasse de gravar coisas religiosas e cruzadas evangelísticas, porque era inconstitucional. Então, por causa de um uso para a propagação do Evangelho, consequentemente, nós levamos ao estado de Califórnia para a corte dos Estados Unidos, e fazendo isso, nós não violamos o comando de Cristo, nem o apóstolo Paulo. Do outro lado, escute, nós sofremos injustiças e também pelos outros cristãos, a ponto de sofrer uma grande perda. Nós levamos um cristão para a corte, mesmo sendo as suas ações erradas. Nós sofremos para não ter que reagir. Eu quero voltar para a declaração do comentário. Não seja tão rápido para se defender. Este é o propósito do segundo exemplo. Não seja tão rápido para se defender, mas deixe nas mãos do Senhor. Terceiro, no versículo 41, e qualquer que obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Isso aqui fala sobre ter uma boa atitude, até mesmo nas circunstâncias. Vá além do seu trabalho. Era costume romano. Israel estava debaixo da lei romana. Então era costume para os soldados romanos, se eles estivessem carregando uma bagagem, que ele podia encomendar e dizer: você pode vir carregar essa bagagem por 10 pesos. E Jesus está dizendo aqui: se isso acontecer com você, não reclame, não chame palavrões, não critique, não reclame, não faça barulho
escândalo, puxando, puxa vida, He reclame. said, don't do that. Ele disse, não faça isso. But if they tell you to go 1 mile, Mas se eles disserem para ir 1 milha, go above and beyond that. vá, caminhe, vá além, caminhe 2. Por quê? Por que isso? Por que Jesus disse isso? Once again, it goes back to what I Mais said uma earlier. vez, Your actions volto para o que eu speak louder disse, than your words. as suas ações falam whenever muito people mais see you altas going above do and que beyond and having o que a good você attitude fala. while doing Então, it, quando it você shows vai there's além, something. They mostra didn't have to do that, para but yet eles they're doing it, que há and they're algo showing que eles não themselves to be a precisavam good, fazer, mas faithful eles estão fazendo e person. mostra que eles são pessoas fiéis. My question to you, Mostra que você é fiel. Antes de chegarmos na quarta, eu quero dizer algo para você. Quantos de vocês podem fazer isso? Quero perguntar a vocês, sejam honestos. Quantos de vocês podem dar a outra face? Quantos de vocês não são tão rápidos para se defender, para colocar na mão do Senhor? Quantos de vocês vão além do que foi convidado, do que ter uma boa atitude? Você entende o que eu estou dizendo? Como cristão, as pessoas estão te observando. As pessoas estão olhando para você. Está vendo como você age, não só na igreja, mas como você age lá fora. Estão vendo como você age na sua casa, no supermercado, como você age no seu trabalho. Tudo que estamos olhando agora está nos instruindo como nós devemos agir, porque agir importa. O seu comportamento é importante. Obrigação dita a primeira milha e compaixão direciona a segunda milha. Eu sei que isso é desafiador, talvez seja para você, mas para mim é. Como pessoa, como ser humano, pessoa conhecida, parece por onde passamos, alguém nos reconhece. E isto aqui faz disto que bem desafiador para mim. Reconhecer que como eu ajo não é somente importante, mas é extremamente importante. E a última aqui, eu estou para terminar. Talvez esteja dizendo graças a Deus. O último ponto, este exemplo, esse quarto exemplo, dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. O que aqui está se referindo? Um dos grandes trabalhos que o cristão tem que ter é ofertar. Eu quero dizer, e eu vou fazer essa pergunta: quantos de vocês, quando estamos falando da maratona, quantos de vocês realmente ofertam? Não levante a sua mão, acredito que você oferta. Há um princípio que meu pai falou algumas semanas atrás. O princípio de 80-20. Você sabe do que estou falando, né? O princípio de 80-20, 20% das pessoas dão os recursos de 80%, e quando você olha para o nosso total, que pode ter na sua mente, somente 20% estão ofertando para o Senhor, com toda a audiência que nós temos. Parece que isso não é correto. Nós temos que depender, não temos que depender das outras pessoas para suprir a rede de televisão. Nós temos que expandir o Evangelho. O que você quer dizer? Você está tirando o Evangelho do ar. Você dificulta. Quando você vai ao restaurante, você come. E é isto que os restaurantes estão fazendo. Quando você vai para o restaurante, come, paga só um tanto. Mas quando você está assistindo a televisão, você não quer ofertar, você não quer ajudar. E um dos papéis do cristão é ofertar, é dar, doar. E eu quero desafiar a você a apoiar financeiramente o trabalho de Deus.
Mas a realidade é, quando estamos falando do cristão, não é para sermos tão rápidos, dizermos não quando alguém pede ajuda. Não é para sermos tão rápidos. Não, mas eu te ajudo, mas o que você quer? O que você vai fazer por mim? O que é que eu ganho com isso? Eu quero que você me retribua. Eu juro que eu não estou dizendo que você ir lá para fora e tem pessoas que estão ali pedintes. Nós sabemos que elas estão ali por causa do vício. Não estou falando que você tem que dar dinheiro para eles continuarem no vício, com o seu vício. Eu estou falando de vocês que estão realmente feridas, que precisam de ajuda. Então, ajude-os e não pergunte o que tem para você de volta. Deixa eu contar uma história para você. Anos atrás, 6, 7 anos atrás, um amigo muito chegado me ligou. Pegou o telefone. Eu poderia saber que tinha algo de errado com ele. E eu perguntei: o que há de errado? O que está acontecendo? Ele disse: eu odeio fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu preciso de ajuda. Eu disse: o que está acontecendo? Você precisa de ajuda no quê? Ele disse: eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu conheci este homem muito bem. Eu sabia que ele não está fazendo isso por fazer. Ele disse: eu estou pedindo a tua ajuda. E eu senti no meu espírito para fazer isto. Ele não me pediu nada. Eu perguntei para a esposa: o que você acha de darmos esse tanto? E ela perguntou: tem certeza? Eu disse: eu senti isso que o Senhor tem falado comigo. Nós ajudamos aquele homem, o ajudamos, e 4 anos depois ele me ligou. Ele disse: você lembra daquele dia? Sim, eu lembro. Ele disse: eu nunca queria passar por isso e para poder te pagar de volta, mas eu tenho agora para te pagar. Foi um presente, porque o Senhor me disse para te dar. Eu não quero nada em troca. E teve um silêncio no telefone. Finalmente ele disse: você está aí? Ele estava chorando. Sim, estou aqui. Ele disse: você não tem que fazer isso. Eu disse: eu sei, mas você é meu irmão. Estávamos no buraco junto e você faria o mesmo. Cristão, não seja tão rápido em dizer não. Não importa. Não significa que você tem que doar para todos que lhe pedem, mas não seja tão rápido em resistir e dizer não. Avalia, analisa. Você não sabe o que significa para alguém. Então, tudo isto, tentando falar sobre este assunto. Tão nobre que isto é, não pode ser feito com as nossas próprias forças. Exige o poder bem maior dentro de nós para apresentarmos isto para o mundo, porque o nosso comportamento importa, o que nós fazemos importa. Todos estão olhando para nós, e se a nossa fé está ancorada em Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário mostra para o mundo, através das nossas ações, que a nossa fé está correta. A nossa fé está correta, e as nossas ações também estão. Eu disse algumas semanas atrás: músicos, cantores, voltem. Eu acredito em boas obras, quando é feita da maneira correta. As obras não te salvam, não te santificam, não fazem nada disso. Mas quando a nossa fé está correta, irá causar, vai exigir que você faça algo. Quando a sua fé está correta, irá provocar
que você não retalie, não seja rápido de se defender, mas tenha resiliência e não ir para uma linha extra. Você não será tão rápido em dizer não para as pessoas. Não seja miserável, pão duro, como se diz no coloquial. Eu vou dizer das ofertas, não seja pão duro a respeito das ofertas também. Não segure aquele dinheiro que você tem. Se Deus tocou, doe. Pense como Deus tem lhe abençoado. Pense como Ele te salvou. Pense o que Ele fez por você. Pense como Ele te curou, como Ele te libertou, como Ele te tirou do lamaçal do pecado. E você não pode voltar para aquele estilo de vida. Se Deus fez isso por mim, eu preciso mostrar minha gratidão, meu amor por Ele. Senhor, eu vou te dar, eu vou ofertar para mostrar o quanto eu te amo e quanto te aprecio pelo que fizestes por mim. Muitos de vocês, na maratona, não ofertaram ainda porque você estava segurando aquele dinheiro. Eu sinto que o Senhor está te dizendo: solte. Não seja tão mesquinho. Não segure esse dólar que você tem na mão, porque Deus te deu para ser fiel à sua obra. Como meu pai disse, se eu receber e-mails, eu vou mandar para o meu pai. Ele está me dizendo o Deus dele, eu estou dando os meus deles, os meios deles e os meus. E porque ele recebe mais negativismo do que eu através de e-mails. E eu vou passar os meus também para ele. Então, não sejam tão mesquinhos. Isso é desafiador para você? Eu sei que tem sido desafiador para mim. As suas ações importam, o seu comportamento importa, da maneira como você age importa. Muitas vezes, muitas pessoas vão retaliar, porque é coisa correta de fazer. Você é ser humano, você quer retaliar, mas não faça isso. Dê a outra face e ore pela pessoa que está contra você, perdoando-a, e deixe-os na mão de Deus. E aqui no último ponto, nós iremos cobrir algumas semanas esse último parágrafo de Mateus capítulo 5, que é a coisa mais difícil de fazer. E Jesus disse: não ame aqueles que te amam, mas ame aqueles que te odeiam. Ame o seu inimigo. Estamos indo para o maior desafio que o cristão pode enfrentar. Igreja, a minha oração para todos vocês que apoiam esse ministério, que fazem parte do Centro Familiar de Adoração da SBN. A minha oração por você é que nós estamos falando só por falar, mas nós temos que caminhar. Você diz que a sua fé está em Cristo e Ele é o crucificado. Então vamos agir, vamos viver. Não vamos só falar, vamos viver essa fé. Vamos viver essa fé. Fiquem de pé, por favor. Pai Celestial, nós chegamos a Ti em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua ajuda neste dia. Pedimos a Tua ajuda em nossas ações, comportamento. Precisamos de Ti, Senhor, para ministrar em nossas vidas. Se fizermos algo de errado que não te agrada, te pedimos o teu perdão. Pedimos que tu venhas nos ajudar para chegar até aquela pessoa que errou conosco e pedir o perdão e entregá-los nas mãos do Senhor. Ajuda-nos
a não sermos tão rápidos a nos defender. Ajuda-nos a irmos a mais uma milha e termos o espírito correto. Nos ajude, Senhor, a não sermos mesquinhos, egoístas e pararmos de ajudar. Senhor, Tu tens nos ajudado tanto. Tu tens nos ajudado de maneira especial que não temos nem como agradecer. Mas, Deus, nós te pedimos que nos ajudes a sermos gratos e sermos bênçãos para os outros de todas as maneiras. Nos ajude a agirmos da maneira que precisamos agir. Te pedimos que o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas para produzir justiça e santidade. Nós colocamos a nossa fé nesta manhã no que fizeste por nós na cruz do Calvário, sabendo que sem isso nós não temos ajuda do Espírito Santo, que nós precisamos desesperadamente. Senhor, eu te peço que Tu nos ajudes para preparar os nossos corações para este segmento de Mateus, para amar nossos inimigos. Te pedimos a Tua ajuda. Precisamos desesperadamente de Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você abrace o seu irmão que está do seu lado e volte hoje à noite. Irmão Folger estará ministrando a palavra. Não perca. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. E de igual forma aqui no Brasil, quando são 13 horas e 48 minutos. Queremos agradecer a participação de todos, de todas que estiveram conosco nessa live tão linda e especial. Uma palavra de ensino, hoje pregada por Gabriel Swegert, que é o neto do Jimmy Swegert, que é filho do Donnie Swegert. Uma palavra de edificação, de ensino, e desejo a você que você tenha um domingo abençoado. Quero agradecer a participação aqui do Roberto Legário, da Zelma, que está preparando o nosso almoço aqui. O Valdemir, meu irmão, Deus abençoe. Luiz André Alano, nosso amigo Narciso Silva, Tito. A Wanda Cardoso, Deus abençoe. Pastor Rui Rodrigues, Moisés Guinzoni Dutra, Murilo Coutinho também. E temos mais aqui Neide de Oliveira, Andréia Hall, Sebastião do Carmo Rodrigues, Deus abençoe. Constantina Grappa, a Shirley, Deus abençoe. Shirley King, Deus abençoe. A minha amiga Iria Martins Pescador, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe a sua família. Daniel Gislaine Fernandes Correia, Deus abençoe também. E tantos outros que passaram por aqui, queremos agradecer. Tenha um domingo abençoado, ainda você pode estar indo a um culto para adorar a Deus. E tenha uma semana cheia de bênçãos e de realizações. Que todas as coisas possam contribuir para o teu bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus, então eu desejo que todas as coisas contribuem para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem do teu esposo, dos teus filhos, do teu trabalho, do teu projeto de vida, do teu ministério. E assim sendo, eu me despeço dizendo que domingo que vem estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 11 horas e 30 minutos, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Culto Ministério de Swegert. Até lá, na paz do Senhor. Have to say about hell? What is the warning that we need to heed?